Vamos preparar uma calda de morango, tá? É para utilizar sobre uma sobremesa, uma preparação bem agradável, tá? Digamos que pode ser uma calda de morango, mas se quiser acrescentar outras frutas, então, por exemplo, caldas de frutas vermelhas, caldas de frutas amarelas, você escolhe então as frutas, tá? Nós vamos juntar aqui o morango, tá? Que nós precisamos, que é o que eu vou utilizar. Vou juntar o açúcar, que é o que vou utilizar. Pode-se já levar assim ao fogo e fazer uma calda só com o líquido do próprio morango. Mas eu vou acrescentar uma acidez aqui. E nessa acidez eu vou utilizar, poderia ser limão, mas eu vou utilizar vinho. Estou utilizando um vinho rosado. Bem, já está na panela, vou levar ao fogo e vou ficar cuidando para que ele então vá a cocção lenta, e quando eu perceber que está no ponto, eu vou retirar. Aqui está então a nossa calda de morango. O que pode acontecer? Se ficar com muito caldo, se você às vezes não quiser que cozinhe tanto a fruta, você adiciona um pouquinho de amido, dissolvido em água, e aí você vai espessar, e aí a fruta não vai ficar tão cozida e tão diluída. Mas se você quiser só de fruta mesmo, que ele espesse só da fruta, então deixa reduzindo no fogo até entender o ponto que você gostaria, tá? E assim nós temos aqui a nossa preparação com muito sabor, uma cor linda, olha aí. Vamos então elaborar a nossa panna cotta. A nossa panna cotta teremos uma calda de morango para acompanhar, certo? E aqui então nós vamos utilizar o leite, o creme de leite, a nossa açúcar, a nossa baunilha e a nossa gelatina, certo? Inicialmente vamos misturar então a nossa porção de leite e a nossa porção de baunilha e também o açúcar, certo? Vamos levar ao fogo até ter um ponto de início de fervura. Nosso leite já está fervido, iniciou a fervura, eu desliguei. Nós vimos que nós aromatizamos aqui então com a nossa baunilha, tá? O leite está aqui, eu vou precisar de um pouco de leite para a gente dissolver a nossa gelatina. Então eu vou acrescentar aqui nesse potinho, junto com a gelatina, o nosso leite quente. E aí vou desmanchar a nossa gelatina aqui, tá? O ideal é que dissolva bem a gelatina, tá? Para a gente fazer essa preparação, tá? Então, olha, com a nossa gelatina bem dissolvida, nós vamos acrescentar na mistura do nosso leite. A nossa gelatina bem dissolvida, se você não dissolver bem, se ela empelotar um pouquinho alguma coisa, passa numa peneirinha para colocar aqui, porque se ficar empelotada aqui na nossa sobremesa não vai ficar bem, tá? Ok? Pronto essa mistura aqui, ó, nós vamos adicionar o nosso creme de leite. Eu vou colocar aqui agora para ela esfriar um pouquinho antes da gente montar. Deixar ela diminuir um pouquinho a temperatura aqui, tá? Só para você ver então, olha. Aqui está a nossa preparação. Vou deixar esfriar um pouquinho e daí a gente vai montar em algumas taças. Vou dividir em algumas taças para que a gente leve para refrigerar. Vou levar então para refrigerar e
Em seguida voltamos para a gente, quando tiver o ponto, vai mais ou menos 1h30, 2 horas, para ela gelar e firmar a gelatina aqui. E aí a gente faz a cobertura. Essa porção aqui eu gostaria de demonstrar para vocês que não coloque muita gelatina. Você tem que perceber uma quantidade de gelatina suficiente para que tenha a organização do ponto da sua sobremesa, mas não uma sobremesa muito... Olha como é que está mexendo aqui, olha. Pode perceber, olha, a gelatina ela está firme, porém ela é maleável, não é uma sobremesa dura. Então quando a gente corta isso, ó, tá? A gente vê que a gente tem, olha, não é algo tão duro, tá? Então assim que eu gostaria que vocês percebessem. E aqui temos já aquilo que colocamos para refrigerar. A nossa calda de fruta vermelha então já está pronta e eu vou então cobri-las, as nossas sobremesas. Olha, uma porção de caldas de frutas vermelhas e assim você tem a composição do branco e do vermelho, tá? E assim nós temos terminada a nossa sobremesa, tá? Podemos decorar, por exemplo, uma folhinha de hortelã. Olha aqui como é que ficaria então se a gente colocasse uma pequena folhinha de hortelã só para decoração.